Olá a todos! Hoje trago a vocês um resumo completo da obra. Minha esposa é uma agente secreta. Vou deixar aí na tela, onde li essa obra, e depois achei um português também. É uma pena essa obra ter poucos capítulos, o autor deu essa obra como finalizada. Sendo assim, não se pode nem esperar uma segunda temporada. Particularmente, acho que devido sua baixa popularidade a obra foi acelerada e finalizada. Mas enfim, fica como uma obra, que vocês podem continuar a história, com vários enredos e arcos que poderiam ter, em suas mentes. Espero que gostem dessa obra. E agora sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tudo começa em uma cidade movimentada, onde nosso protagonista, Lin Shen, está em busca de uma esposa, mas só encontra mulheres interessadas, o que o deprime. Então, aparece uma garota que não está interessada, mas ela estava procurando um pai para seu filho. Mas, Lin Shen, com medo, foge com uma desculpa. No passado, ele era conhecido como mercenário assassino de deuses, e agora está em busca de uma esposa para viver em paz, mas está frustrado porque está sendo difícil. Ele está cheio de espírito para continuar procurando, e enquanto está perdido em seus pensamentos, aparece Yan, que pede para conhecê-lo. Lin Shen aceita emocionado, pois ela é muito bonita e ele a considera adequada para ser sua esposa. No entanto, Yan tinha outros planos, pois pretendia usar Lin Shen para cancelar um compromisso e, quando conseguisse, acabaria tudo dando dinheiro a ele. No entanto, como ela não sabia o que fazer quando se casassem, ela pergunta se ele tem uma casa, o que deixa o protagonista decepcionado. Mas, como ele não quer ter segredos, ele conta que possui 8 casas na Europa, 5 na América e nenhuma na China, além de possuir equipamento militar usado apenas em missões especiais e um patrimônio de 100 bilhões. Ia fica impressionada e pergunta o que ele fazia antes. E Lin Shen confessa que era um mercenário muito procurado no exterior. Sabendo disso, Ian revela que sua ocupação é semelhante à dele, mas eles precisam manter em segredo, pois ela é a chefe do grupo de agentes mais fortes da China. Depois de compartilharem suas vidas, Ian sugere que eles saiam juntos, mas ela fica chateada e o rejeita, pois acredita que estão muito velhos para brincadeiras de crianças e queria dar um passo mais sério. Lin Shen fica emocionado, pensando que eles vão fazer algo mais íntimo. Ian, um pouco assustada, vai buscar seu carro. Enquanto ouve as mulheres interessadas zombando dele. No entanto, ele não liga para elas, pois tem uma namorada bonita. Elas zombam, pensando que ele está mentindo, mas então Ihan aparece com um carro de luxo para levá-lo. Então as garotas ficam impressionadas, e Lin Shen pensa que vão a um hotel, mas eles vão a um lugar mais emocionante. Isso surpreende, pois ela o levou para se casarem legalmente. E sem perder tempo, ele tenta beijá-la, mas Ihan o impede e confessa que fez isso apenas para obter um certificado de casamento. Então, da próxima vez que se encontrarem, será para o divórcio. No entanto, Lin Shen fará o possível para ficar com ela. Como Ihan tinha coisas a fazer, ela vai embora, mas antes, o protagonista diz a ela para não ter encontros às cegas, porque agora ele é seu marido. Enquanto se despede, ele não planeja deixá-la tão facilmente, então começa a segui-la. À noite, ela chega a um restaurante, e o prota, como é um monstro, a alcançou só correndo. Ao vê-la entra-la, ele a persegue, mas se persegui-la diretamente pode ser descoberto, por isso a vigia-la pela ventilação. Enquanto muitos ficam impressionados com a beleza de Ihan, ela faz seu pedido de forma normal. Mas, ao fazer gestos com o garçom, ele deixa cair um papel, fazendo Lin Shen zombar dela por ser tão antiquada. Em seguida, aparecem bandidos que querem se aproximar dela. Lin Shen fica irritado e estava prestes a lutar contra eles, mas Ihan chuta o chefe dos bandidos nas partes baixas, enfurecendo-os. No entanto, como ela é forte, acaba dando uma surra em todos eles e os derrota antes de ir embora, impressionando Lin Shen com sua força. O chefe dos bandidos amaldiçoa Ihan, mas Lin Shen os acaba por completo. E Ihan vai se encontrar com suas amigas. As três começam a jogar,
mas não parecem ser boas, já que estão no nível mais baixo. Depois do jogo, Jian conta que o Tesouro Nacional foi roubado, e durante a investigação, eles descobrem que está nas mãos de um grupo empresarial que, secretamente, é uma instituição criminosa multinacional. Han planeja uma emboscada contra eles. Uma das amigas de cabelos castanhos pergunta sobre o noivo de Han, mas ela revela que já é casada, chocando suas amigas. Enquanto isso, Lin Shen continua procurando sua esposa e encontra uma garota no caminho que o convida para tomar uma bebida de forma muito sedutora. Ele aceita animado, mas quando estão em um quarto, ela começa a abordá-lo fisicamente. No entanto, de repente, ela grita por socorro, revelando que era uma armadilha. Seu namorado aparece com seus capangas e pede dinheiro para deixá-lo ir, mas Lynch inverte a situação e exige dinheiro deles para deixá-los ir, enfurecendo os capangas que se preparam para atacá-lo. Com grande velocidade, Lynch os derrota e a garota tenta escapar, mas ele a detém para pegar seu dinheiro. Como ela não tinha nada, ele oferece que ela toque em seu peito, mas, como ele não queria, ele faz uma igualdade de gênero, fazendo com que ela lhe dê o dinheiro do namorado antes de continuar sua busca. Enquanto isso, Jinya já estava impressionada com suas habilidades, mas não pode contratá-lo porque sua origem era desconhecida. Ela fala com seu chefe da organização, que é a maior do mundo, mas agora está em desvantagem porque o chefe se aposentou. Então, eles planejam aproveitar essa oportunidade, e parece que uma tempestade de sangue está prestes a acontecer. Por outro lado, Han estava indo para sua casa e sente que alguém os está seguindo, mas era Lynch, que queria acompanhá-las, então Han, envergonhada, o leva até a casa. O protagonista não sabia quem eram suas amigas e Han as apresenta, mas elas, com medo, não sabiam como chamá-lo. No entanto, lembram que ele é apenas uma fachada. Então, entram no quarto para conversar, o que deixa Han irritada. Ela planeja deixar as coisas claras para o protagonista, mas Lixo aparece e ela os esconde imediatamente para que ela não os detecte. Quando Han percebe que ela saiu, estava prestes a repreendê-lo, mas ele estava no armário, vendo tudo que ela tinha. Ao fazê-la ficar com raiva, ela o chuta e o obriga a dormir no sofá, sem sequer poder ir ao banheiro. Quando está sozinho, ele descobre que sua esposa tem muitos segredos. Na manhã seguinte, a castanha vai ao banheiro, mas não esperava que Lynch já esteja lá. Ao descobri-lo, ela grita para que ele saia, mas, ao sair, escorrega e cai sobre ela, e Han entra por causa do barulho que a deixa enfurecida com essa cena. Ela o golpeia por ser um pervertido e depois vai trabalhar na empresa de para continuar com o plano. À tarde, Lynch foi a essa empresa para conseguir um emprego, mas o problema é que havia muitos candidatos. Nisso, ele vê a gerente da entrevista e tem uma ideia. Ele se disfarça de diretor de recursos humanos e mente para que todos os outros candidatos sejam expulsos. Como ele é o único candidato restante, ele entra para a entrevista. Como Han é a vice-presidente da empresa, ela fica irritada ao vê-lo lá e inicia a entrevista. Lynch apresenta seu currículo, mas Han não acredita nele, pois isso parecia mentira e lhe dá um trabalho para falhar e ser demitido. No entanto, Lynch engana Han e faz o trabalho perfeitamente, então os outros o contratam em período de teste. Han se opõe, mas Lynch faz uma aposta. Se ele não passar no período de teste, ele desaparecerá de sua vida, mas se passar, ela viverá com ele na habitação como um casal de verdade. Ela aceita, já que o dinheiro que ele vai ganhar não é suficiente. E sem mais alternativa a isso, ele decide voltar a ser um mercenário. Colocando uma unidade USB em um computador e sendo recebido na sala de missões de mercenários. Seus antigos colegas ficam emocionados em vê-lo novamente, e ele não perde tempo e busca uma missão. Após uma busca longa, ele encontra uma missão perfeita, mas precisa agir rapidamente, pois outras 11 pessoas também a aceitaram. Depois, ele vai para o local da missão, onde percebe que há mais inimigos do que amigos, o que pode afetá-lo. De repente, aparece a bela mulher, deixando o protagonista encantado, mas ele percebe que ela é membro da equipe. Então,
ele se aproxima para provocá-la, e ela estava com medo, mas age normalmente para não ser descoberta. No entanto, ele, com uma aura aterradora, quer que ela abandone a missão e a assusta, assim ela acaba o atacando. No entanto, Lynchen consegue esquivar facilmente, surpreendendo-a, pois ele usou uma habilidade com facas, mas mesmo assim não a machucou. Então, ao se aproximar dela, ele a elogia por sua habilidade com facas. Ela fica surpresa e pergunta como ele sabia disso, e Lynchen, usando sua faca, mostra uma habilidade mais avançada. E ela descobre que ele é o mercenário assassino de deuses. No entanto, antes que ela possa dizer isso, ele a detém com o dedo e de repente aparece Yi-Han, que estava lá por uma missão. Lynchen tenta explicar tudo para ela, mas como ela estava muito irritada, vai contar a ela mais tarde. Mais tarde, descobrimos que Lynchen é o chefe de uma organização. Como ele se aposentou, a organização estava perdendo o poder e se dividiu em dois grupos. O primeiro era um grupo conservador liderado pela irmã de Tim, e o outro era um grupo radical liderado por Pique. Este grupo descobre que o Tesouro Nacional da China apareceu, então envia muitos mercenários para vigiar Ilar, pois ela estava relacionada a isso. Lynchen não queria que ela corresse perigo, então a ordena voltar. No entanto, eles são atacados por um atirador de elite, mas Lynchen consegue esquivar rapidamente. Ele pede a Shan que lhe empreste uma pistola e atira novamente no inimigo. Com sua incrível habilidade, de morte em 3 disparos, essa habilidade consiste em que uma bala atinge a bala do inimigo e as outras duas se empaquita no inimigo e acerta o atirador com 2 balas, ferindo-o. O bandido assustado informa sobre as habilidades do prota. Já no estacionamento, eles acabam tendo momentos embaraçosos porque a saia dela se rasga. No final, ele ordena que Lar volte, mas ela agarra seu braço, mostrando que quer ficar com ele. De repente, Yi-Han aparece novamente, interpretando mal a situação, e o protagonista tenta explicar tudo, mas ela fica irritada e grita com ele, dizendo que, se quiser ter um relacionamento com outra garota, deve fazê-lo em particular, senão todos pensarão que ele é um pegador. Ele tenta resolver o mal-entendido, mas ela só fica mais irritada e o deixa triste. Nesse momento, ela recebe uma ligação do presidente da empresa Jumpsia. Ao terminar, o protagonista é levado pelo presidente chamado Kiao, que queria conhecê-lo e o leva à força. Enquanto isso, Kiao estava com Lizuela, que lhe contou que Yan tinha um marido. Como Yan se tornou vice-presidente muito rapidamente, Kiao se perguntava se havia outra força por trás dela. Além disso, como nunca a viu com um namorado, estava muito interessado nele, por isso o chamou para conhecê-lo. Yi-Han pede que ele haja normalmente para não levantar suspeitas, mas o protagonista pergunta por que eles têm um casamento falso e se ela está escondendo algo. No entanto, a porta se abre de repente, fazendo uma entrada ruim. Mesmo assim, ele se recupera para agir normalmente, e Kiao, surpreso, se apresenta, começando uma conversa. Embora ainda estejam esperando mais convidados, eles foram chamados primeiro para conhecer o marido que Yi-Han tanto esconde. Ao notar como ele disse isso, Yi-Han percebe que ele está começando a suspeitar dela, e Lynchen diz que trabalha na empresa dele. Isso a irrita, mas ela não demonstra, e Kiao, ao saber disso, a parabeniza porque queria contratar pessoal talentoso. Ele começa a interrogar Lynchen, e Yi-Han espera que ele não revele nada, mas Lynchen só fala sobre o quão narcisista ele é. Ao final da conversa, Kiao o aceita, surpreendendo Yi-Han, pois ele foi enganado muito facilmente. Depois de um tempo, o senhor chega para discutir negócios com o grupo. Com o tempo, eles chegam a um acordo nos negócios, e como estão cansados, se preparam para comer. No entanto, ao trazer a comida, Lynchen nota algo estranho no garçom, e, ao sair, ele apaga as luzes. Na escuridão, o garçom atira nos guarda-costas e sequestra Yin-Jan. Então, Yi-Han estava prestes a ir salvá-la, mas Lynchen a detém porque quer que ela o veja agir. Então, estando preparado, ele grita por socorro como um louco. Em seguida, ele iria chamar a polícia, mas Kiao o impede e pede que saiam para não saírem feridos.
Uma vez fora, Irhan planeja descobrir o que está acontecendo com Inya, então ela estava prestes a ir sozinha para salvá-la. Lin, sabendo o que ela planeja fazer, a explica que Injan já estava salva. Ela não entende o que ele quer dizer, mas o protagonista conta que o sequestro é um drama que Inya preparou, e o blackout durou apenas 10 segundos. Em tão pouco tempo, o ladrão não pôde agir rapidamente. Além disso, Inya não era mais tão fraca e conseguiu se defender. A sala não estava danificada. Por fim, os outros dois sabiam disso, por isso não chamaram a polícia, e tudo era um plano para expor Irhan. Ela fica surpresa por ele ter decifrado isso tão rapidamente e agora começa a acreditar que ele era um mercenário. Em seguida, eles se encontram com Lizui, que não foi embora porque uma intuição disse a ela que Lin iria precisar dela. Juntos, eles deixam Irhan sozinha, o que a deixa com raiva, pois pensa que eles vão fazer algo íntimo. O objetivo de Lin é ir à mansão de Inya para sequestrá-la, e ela estava monitorando tudo lá. Além disso, ela estava pronta para matar todos que se atrevessem a machucá-la. Enquanto isso, o protagonista já estava infiltrado na mansão. Então, com cuidado para não ser notado pelos guardas, ele começa a procurar por Inya quarto por quarto, mas não a encontra. Nesse momento, uma garota aparece, bêbada, e acaba adormecendo em cima dele. Para que ela não atrapalhe, ele a deixa em um quarto, sem saber que essa garota é a irmã de Inya. Ao encontrar um quarto vago, ele a deixa lá e sai. No entanto, a garota o detém e, de repente, o beija. O protagonista decide ficar e ser estimulado, mas logo aparecem guardas procurando pela garota. Um mal-entendido se forma, e todos acabam agredindo o protagonista. Ele é amarrado e levado até Jianya, que fica satisfeito com a situação, pois o protagonista não se defendeu por isso. Ao chegar lá, eles contam tudo para a chefe deles, que fica furiosa e ordena que cortem a língua do protagonista. No entanto, ao examiná-lo melhor, ela fica surpresa, pois ele é o marido de Irhan. Como ele não é um administrador, ele alega ter sido enviado para lidar com ela, o que faz com que a chefe ordene que ele seja espancado. No entanto, Lin já havia se libertado das cordas. Os guardas tentam capturá-lo novamente, mas o protagonista derrota todos eles sem problemas. Um deles estava prestes a usar uma arma, mas Inya o impede, pois, ao ver sua incrível força, ela planeja contratá-lo. Primeiro, ela pergunta o que ele está fazendo em sua mansão, e Lin responde diretamente que seu objetivo era sequestrá-la para receber o dinheiro da missão. Inya, para convencê-lo a desistir, oferece uma grande quantia em dinheiro, mas o protagonista recusa, pois nunca falha em uma missão. O guarda-costas, Jialin, furioso, saca sua arma, mas Lin, com grande velocidade, acerta um golpe em sua barriga e tira a pistola, apontando-a para Jianya. Lin tenta detê-lo de todas as maneiras, mas, ao disparar, acaba matando um mercenário assassino que estava atrás de Inya. Agora, ela deseja contratá-lo. Quando estão sozinhos, Inya começa a seduzi-lo, deixando-o animado com um grande espetáculo. Em seguida, ela apresenta uma missão, que é a mesma que ele havia aceitado na sala de missões de mercenários. Essa missão foi designada por Inya, pois a cidade subterrânea estava se rebelando, e muitos estavam atrás dela. Ela planejou a missão para atrair todos os seus inimigos e eliminá-los de uma só vez. No entanto, ela não esperava que alguém tão poderoso quanto o protagonista aparecesse. Como o protagonista já não era mais um mercenário, ele só queria dinheiro. No entanto, Inya, ao analisá-lo, descobre tudo sobre ele, incluindo que seu relacionamento com Irhan é apenas uma fachada. Isso surpreende Lin, que pergunta o que ela quer, e ela responde que quer contratá-lo para sempre, assustando o protagonista, já que ele não gosta de voltar a ser um mercenário, e ela está constantemente melhorando o contrato para que ele aceite. No entanto, o irritante vai embora e já mostra a ele o vídeo em que está beijando sua irmã, ameaçando-o com mostrá-lo a todos. Como ele estava apaixonado por Irhan, tinha medo de como isso afetaria, então In promete apagar o vídeo se ele aceitar e até ajudá-lo a fazer de Irhan sua verdadeira esposa.
Assim, o protagonista aceita, mas só vai agir se a vida de Yin estiver em perigo. Chegam a um acordo, mas ao mesmo tempo, estavam preocupados com Lynch. Nesse mesmo momento apareciam guardas carregando um cadáver, que ela pensava ser o protagonista ou iria atrás do corpo. Ela escorrega e os guardas estavam prestes a matá-lo. No entanto, Lynch chega e os derrota todos para salvar sua amiga, o que ela usa seus peitos o agradecendo-lhe profundamente. No dia seguinte, Ihan pergunta ao marido por que ele chegou tão tarde em casa. No entanto, ela também estava bastante zangada porque ele estava atrasado para o trabalho. Lynch estava prestes a contar tudo o que aconteceu, mas ela o interrompe para que ele vá se arrumar. No entanto, ela se lembra de algo importante que tem que fazer, então decide ir mais cedo. Quando chega, Shan, como a motorista do protagonista, deixando Ihan sozinha lá, o que a deixa realmente irritada. Agora, todos os dias, ela tem que buscá-lo para ir trabalhar. Quando ele chega, é colocado na equipe 10 e a capitã da equipe de marketing o parabeniza por entrar. Os times de marketing são divididos em 10 equipes, e o número 10 é responsável pelo setor de restauração. Ela o leva ao escritório central no centro da cidade para que ele o visite depois do almoço. Ela também mostra como será seu trabalho, frustrando-o porque ele estará mais ocupado do que quando era mercenário. Enquanto caminha, esbarra no capitão da equipe 910 e pede desculpas. Sean-ji começa a insultá-lo por tocá-lo e ameaça matá-lo se não se humilhar, mas o protagonista, debochando dele, não o faz. Nesse momento, Dina aparece para proteger o protagonista, surpreendendo-o porque ele protege os seus. Como a equipe 10 estava em má situação, Dina estava prestes a ter uma reunião com um parceiro para melhorar a situação, e esse parceiro era o tio de companhia. Ele estava disposto a ajudá-la, falando bem dela, mas em troca ela teria que passar uma noite com ele. No entanto, Dina não aceita, então Sean-ji estava prestes a forçá-la, e Lynch ajuda dobrando-lhe o braço. Enfurecido, Sean-ji chama seus guarda-costas para espancá-los, mas o protagonista os detém com socos, e Sean-ji, com medo, pede perdão. Mas Lynch o joga no teto, quebrando-o e fazendo-o voar. Os outros ficam chocados e Dana o parabeniza por acabar com ele, mas o adverte a ter cuidado, pois o período de teste ainda não terminou. Portanto, eles podem votar contra ele, mas o protagonista confiante está certo de que passará logo. Eles saem para comer antes de irem para a central de escritórios e depois chegam ao restaurante do grupo, onde ele precisa falar com o gerente antes de ir embora. Ao revisar o local, ele nota que tudo parece muito caro. Nesse momento, um carro luxuoso chega com uma garota, e o protagonista animado se aproxima para apreciar sua beleza, mas acaba sendo Jin-nan, irmã de Inya, o que o assusta, lembrando do beijo. Ele tenta se esconder, mas Dana chega e o leva para cumprimentá-la. Jin-nan, ao vê-lo, o reconhece e o leva para uma conversa privada. Quando entram no carro, ele fica surpreso ao descobrir que Jin-nan é a outra vice-presidente de Young-san. De repente, ela pede que ele renuncie e saia da cidade, o que o surpreende porque ela está o ameaçando. No entanto, ele a lembra que as mulheres que o ameaçam têm dois finais. No primeiro, elas se ajoelham pedindo clemência, e no segundo, elas se ajoelham na cama pedindo para ele parar. Jin-nan, irritada, planeja arruinar sua vida. À tarde, Dana fica furiosa com ele por ofender Jean-nan depois de saber dos problemas enfrentados pela equipe 10. Ela ordena a Lynch que chegue a um acordo com o parceiro e, se ele não conseguir, será demitido. Dana fica ainda mais irritada porque parece que ele não se importa, mas o protagonista confiante acredita que resolverá a situação. Quando chegam ao local da reunião, encontram Sean-ji, pois o parceiro lhe deu o poder de aceitar ou recusar o contrato. No entanto, ao ver o Lynch, ele fica assustado e corre até seu tio pedindo ajuda para espancar o protagonista. O tio envia seus homens para atacá-lo, mas como Lynch não queria lutar, ele envia a anciã para lutar. Em minutos, ela derrota todos, surpreendendo tanto o tio quanto Sean-ji, que agora querem conversar. Lynch só queria que eles assinassem o contrato, e o tio, assustado, estava prestes a assinar,
mas Xiangji o impede, dizendo que chamará a polícia se o obrigarem. O protagonista faz uma advertência usando acupuntura em Xiangji, causando uma dor insuportável, e o tio, com medo, assina. Quando o grupo de Lin Shen se retira, o tio jura vingar-se da humilhação e também por danificar o rosto de Xiangji. Enquanto isso, Qiao recebe uma ligação informando que Lin Shen era um mercenário de alto escalão. Na sala de trabalho, Daina parabeniza o protagonista, pois com esse contrato, Gina não pode mais dizer nada a ele, e ele se tornará um administrador mais rápido. Quando termina, Qiao o convida para um chá à noite, e o protagonista não queria ir, e diz que sua esposa ficaria brava. No entanto, Qiao já resolveu isso, pois Jin Nani também estará lá. Sem opção, Lin Shen aceita, mas se sente desconfortável na reunião. Uma vez na reunião, ele se sentiu desconfortável porque as duas garotas estavam olhando para ele com olhares assustadores. Ele sabia que haveria uma emboscada no departamento comercial da empresa naquela noite e queria que Lin Shen o distraísse durante esse tempo. Começou a tocá-lo para comunicar isso, mas Lin Shen interpretou mal, pensando que sua esposa gostava desse tipo de brincadeira. Ele se aproximou tocando e até lhe enviou beijos, o que a deixou zangada. Então, ela começou a tocar mais para que ele percebesse que era algo sério, mas ele continuou interpretando erroneamente e até tirou o sapato para tocá-la. Ela tentou fazê-lo entender e finalmente ele percebeu o que ela queria dizer. Então, ela inventou uma desculpa para ir ao banheiro e os dois saíram da reunião. Quando chegaram, ela furiosa lhe lança um chute, por tê-la tocado, mas ao parar seu chute ele a olhou de forma inadequada, o que a deixou ainda mais irritada, assim o golpeando na cara. Depois, ela explicou que tinha um trabalho importante para fazer e pediu que ele ficasse com Qiao para lhe fazer companhia. Por enquanto, eles fingiriam ser um casal, o que o deixou muito feliz. No entanto, ela estava planejando ir para a emboscada, pois era sua última chance de completar sua missão. Lin Shen sabia que algo ruim aconteceria e ligou para Shan Shan, para investigar e descobrir mais sobre Jian. De volta à reunião, Qiao perguntou ao protagonista se ele queria ser promovido para o departamento de comércio, que era usado para lavagem de dinheiro. Com essa pergunta, ele queria verificar se ele estava do seu lado ou não. Lin Shen decidiu permanecer na equipe 10, o que levou Qiao a querer recrutá-lo, já que ele não estava contra ele. Nesse momento, Ihan notou o comportamento estranho de Qiao e pediu ajuda ao protagonista para sair da situação. No entanto, quando ele disse que tinha trabalho a fazer, partiu para investigar o que estava acontecendo. Ihan agora não sabia o que fazer, mas com uma desculpa trivial, ela também saiu da reunião, e Jinan também se afastou para não estar envolvida. Por outro lado, Shan Shan contou a Lin Shen que em sua investigação descobriu que a empresa estava lavando dinheiro e que a organização de agentes Lobo de Neve estava prestes a emboscar o departamento de desenvolvimento comercial. Quanto a Ihan, ela só descobriu que apareceu repentinamente há 2 anos e não conseguiu encontrar mais informações sobre ela. Lin Shen percebeu que sua esposa não tinha mentido sobre ser uma agente e agora estava prestes a se dirigir para o local da emboscada. Antes de partir, Shan Shan lhe entregou uma mala contendo sua arma, e o prota antes de iniciar vai lhe dar uma missão. Ela ficou emocionada pensando que teria um papel importante, mas, na verdade, ele pediu que ela ficasse em casa cuidando da casa. Enquanto ela o seguia para encontrar um ponto fraco e expulsá-lo da cidade, ele percebeu o que ela estava fazendo e conseguiu despistá-la. Quando ela desceu do carro para procurá-lo, Lin Shen a surpreendeu e a imobilizou na parede, brincando e zombando dela. Mas de repente aparece um inimigo que lança um lança-foguetes. Lin Shen consegue esquivá-los, salvando também Jin Nan no processo. Após o inimigo fugir, Jian queria saber o que estava acontecendo, mas o protagonista não conta nada e estava prestes a roubar o carro dela para persegui-lo. No entanto, Jinan não permite que nenhum homem dirija seu carro, então Lin Shen a amarra com o cinto dela e segue seu caminho. Ao mesmo tempo, Ihan já estava com seus agentes para a emboscada. Eles estavam em busca do Tesouro Nacional e planejavam eliminar a empresa para recuperá-lo. Dentro do departamento estava o chefe,
Tang Yu, que ao notar os agentes, os esperava na porta para eliminá-los. Por outro lado, em algum lugar da missão, um grupo de agentes estava confiante porque tudo estava indo fácil, mas uma bomba aparece e explode a sala, derrotando todos os grupos de agentes. Ihan ordena uma retirada, pois a missão falhou, e ela suspeita que há um traidor, pois os inimigos já estavam preparados. No meio da fuga, eles encontram Tang Yu, com uma de suas camaradas, e Ihan grita para que ele a solte. Tang Yu obedece, mas estava prestes a matá-las todas, e seus capangas se lançam em direção a elas. No entanto, elas estavam armadas e se defendem, mas mais inimigos aparecem, fazendo com que suas munições se esgotem. Ao perceberem que não podiam fazer nada, elas aceitam sua morte e lamentam não terem se casado de verdade com Lin Shen. Enquanto estava distraída, um dos inimigos estava prestes a dar o golpe final, mas alguém a salva, eliminando o bandido. Era o protagonista, que não podiam reconhecer devido à escuridão. Os bandidos riem dele por querer ser um herói, e as garotas não sabem quem ele é porque não pediram reforços. E Ihan, quando vê em sua silhueta, ela lhes parece familiar. Alguns bandidos se lançam contra ele, mas o protagonista, com grande velocidade, atira em suas cabeças, surpreendendo a todos com sua habilidade. Tang Yu oferece uma grande recompensa a quem conseguir matá-lo, então todos se lançam contra ele de uma só vez. Como havia muitas pessoas, Lin Shen usa uma habilidade que muda a cor de seu cabelo para branco e então começa a agir, surpreendendo muitos porque parecia ter balas infinitas em sua arma. Ihan decide ir ajudá-lo, mas não era necessário, pois ele já derrotou todos, deixando apenas Tang Yu, com medo ao ver sua aparência com cabelo branco e transformação. Ele reconhece que é o mercenário assassino dos deuses e percebe que não pode vencê-lo, então toma como refém Ihan. No entanto, ela não tem medo e planeja colocá-lo na prisão. Nesse momento, Tang Yu conta que ele também é membro dos Lobos de Neve e é o traidor que revelou tudo sobre a emboscada. No começo, ele deu tudo pela organização, mas um dia a própria organização enviou ordens para matar sua esposa, Ihan. Por isso, ele a tem empatia, mas isso não era desculpa para contrabandear coisas ilegais para a empresa. Ela estava prestes a detê-lo quando, antes que pudesse fazê-lo, ele atira nela. Agora ela apenas aguarda a morte. No entanto, Lin Shen é mais rápido que a bala e consegue bloqueá-la com a mão, deixando todos os presentes atônitos, já que ele possui a força para deter uma bala com a mão. Ihan se pergunta por que ele a está salvando, e Tang Yu, muito assustado, foge, e Lin Shen vai atrás dele. As outras ficam para reunir evidências e prender os envolvidos. Além disso, Ihan jura que encontrará o albino Lin Shen, e ele estava feliz por sua esposa não ter lhe descoberto. Quando eles chegam a um impasse, Tang Yu oferece dar a ele qualquer coisa em troca de deixá-lo escapar, mas o protagonista recusa, pois precisa capturá-lo. Tang Yu, sem opção, se prepara para lutar. Lin Shen, ao voltar à sua forma normal, espera pela luta. No entanto, isso foi apenas uma distração, porque Tang Yu escapa novamente. No meio do caminho, ele encontra Jin Nan no seu carro e a usa como refém também, mas Lin Shen usa uma agulha para perfurar sua cabeça, causando uma morte instantânea. Como ele matou alguém, Gina não quer que ele se aproxime, e ela começa a gritar por ajuda. No entanto, estava tão assustada que desmaia. Ao acordar, ela se encontra com Lin Shen indo para casa. No entanto, ela começa a criar tumulto novamente, então ele a acalma dizendo que a pessoa que ele matou era um criminoso, e ele fez isso para salvá-la. Agora ela estava preocupada porque Jinan sabe sobre sua verdadeira identidade. Como ele estava ferido por deter a bala com a mão, ele pega um kit de primeiros socorros para cuidar dele. Mas, em vez de ajudar, ele causa mais problemas. Quando eles chegam à casa de Jinan, o protagonista pergunta onde está Jin Jan, pois ela deveria estar preocupada com sua irmã, já que quase a mataram com um lançador de foguetes. Nesse momento, alguém toca a campainha, e Jin Nan, pensando que é sua irmã, abre a porta, mas, na verdade, era um assassino que estava prestes a matá-la.
Mas, Lynchen perfura a cabeça do assassino com a tesoura e, finalmente, a irmã chega e conta que parou de cooperar com a empresa, e agora eles querem matar as duas, colocando-as em perigo. Ela pede que ele mate Tan aqui. Além disso, ela vai lhe entregar arquivos com provas para destruir a Jump, já que esse também era o objetivo de sua esposa. Ele concorda. Por outro lado, as garotas chegam à organização, mas como falharam em não encontrar nada, Ihan assume toda a responsabilidade pela missão. Nesse momento, o chefe delas aparece com uma nova missão, ir até a mansão de Kiao para matá-lo. Enquanto isso, Kiao descobre que Ihan é uma agente, mas quando tentaram capturá-la, ela já havia escapado. No entanto, como eles têm o Tesouro Nacional, Ihan aparecerá e, quando a pegarem, a eliminarão. Nas imediações da mansão, uma granada cai entre os guardas, destruindo a entrada, e são as garotas e o chefe, usando uma habilidade, derrotam muitos em questão de segundos. Então, Kiao aparece, que nem sequer fugiu por medo, e o chefe ordena que ele devolva o Tesouro Nacional. No entanto, Kiao começa a zombar dele, o que deixa o chefe irritado, fazendo-o considerar tirar o tesouro dele, mesmo que seja de seu cadáver. No entanto, esse ruivo não deixaria isso acontecer, então os dois usam suas habilidades de palma. Como o ruivo era mais forte, ele derrota o chefe, surpreendendo as garotas, pois ele só usou um golpe. O ruivo usou a técnica da mão sangrenta, uma arte antiga, então eles não conseguiriam vencê-lo, mesmo com reforços. O chefe, sabendo que não pode vencê-lo, ordena que as garotas escapem. No entanto, o ruivo usa sua mão sangrenta nelas, mas Lynchen aparece e bloqueia com uma habilidade semelhante. Kiao o parabeniza por querer ser um herói. No entanto, o ruivo planeja usar a mão sangrenta novamente, então Lynchen, para não perder, usa sua forma albina. Ihan fica surpresa ao ver que foi ele quem a salvou antes, e o protagonista, usando sua aura de equilíbrio, usa o dragão de sua palma. Quando os dois poderes colidem, parecem estar equilibrados, mas o dragão acaba vencendo o confronto. O impacto mata o ruivo, e Kiao, assustado, implora para que ele o deixe ir, mas ele deixa tudo nas mãos das garotas e parte. Primeiro, Ihan pergunta para onde ele está indo, ele diz que sua identidade foi exposta, e ele vai deixar a cidade por um tempo para evitar problemas, mas planeja voltar porque tem uma esposa maravilhosa. Agora, ela só espera o momento de seu retorno. Após um mês, Ihan volta para sua verdadeira casa, pois completou com sucesso a missão, e ela espera o retorno de Lynchen. Nesse momento, ela ouve um barulho, mas é o protagonista usando sua calcinha na cabeça, o que deixa Ihan feliz por ele ter voltado. No entanto, ela também está furiosa porque ele está usando suas roupas íntimas. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.